Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos aprender juntos. Nós temos o privilégio de ser discípulo. O discípulo é o quê? É um aluno, e o aluno aprende todo dia. E nós temos o melhor dos professores, que é Jesus Cristo, através da sua palavra, e o Espírito Santo, através da inspiração. Então, é uma bênção estar juntos no mesmo nível de graça para receber a palavra. Hoje nós vamos ler em Lucas capítulo 18. O texto é este, os versículos 33 a 45. Louvado seja Deus. Aleluia. Na verdade é 35 a 43. Diz assim a palavra. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Meus queridos irmãos, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo era realmente salvar. Mas, enquanto ele pregava a salvação, enquanto ele ensinava o caminho, enquanto ele conduzia as pessoas para a salvação, ele fez muitos milagres. Aqui foi um dia especial de um milagre grandioso, um privilégio grandioso deste homem que foi cego, que era cego, de receber a cura, ter o encontro pessoal com Jesus e, naquele dia, naquela oportunidade, na cura, ele vê a face de Jesus. Ele vê Jesus. E ele abandonar o seu ponto de mendicância e seguir a Jesus. Ir com Jesus. Ele acompanhou, ele seguiu a Jesus. Mas nós vamos meditar aqui no grito dele, no clamor dele. Ele era cego, estava no lugar para mendigar. Ele ouviu o movimento de uma multidão passando e ele perguntou de que se tratava e disseram a ele: Jesus Nazareno está passando. E ele não perdeu a oportunidade. Ele clamou bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Davi estava com mais ou menos 1000 anos que havia morrido. E Davi, meus amados irmãos, não era um homem perfeito. Davi não foi perfeito na sua infância, juventude, maioridade, e não foi perfeito como rei. Davi não foi perfeito como marido, Davi não foi perfeito como pai. Davi não foi perfeito.
E Davi ainda cometeu pecado grosseiro, pecado gravíssimo. Ele traiu um amigo, fez este amigo morrer para encobrir o pecado dele, que era adultério. Então, Davi, com toda essa carga negativa, problema na família, problema com a mulher, um presente de grego que o Saul deu a ele, chamado Mical. O Davi estava absolutamente longe, ano-luz. Ele estava ano-luz de distância da perfeição. Mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz isso e você já leu várias vezes. Agora, o que era que tinha em Davi para ele ser segundo o coração de Deus? Ele era perfeito? Claro que não. Ele tinha mais fé do que o Jacó, do que o Abraão, Claro que não. Ele tinha aquela fé de Samuel? Não, é tanto que Samuel foi quem ajudou ele não ajudou Samuel. Ele tinha muita fé, tinha muito temor, muita reverência, mas ele estava longe de ser perfeito. Mas ele foi o homem segundo o coração de Deus. Deus se interessa pela minha vida, pela tua vida, pelas nossas vidas, pelos nossos lares. Deus se interessa pela sua obra. E Israel era uma obra de Deus. Israel foi criado, é uma nação que existiu, foi criada a partir de um casal de velhos. Eu digo isso sempre, e isso vai ser até a morte. Deus chama um casal de idosos, ainda faz este casal esperar 25 anos e lhe dá um filho. Cria o filho e cria uma nação. Esta nação é Israel. A nação tem todos os problemas dos outros povos, mas tem Deus como seu rei. É um juiz humano, administra, cuida, orienta, mas é Deus o rei. Eles um dia eles abdicam. A nação abdicou ou renunciou Deus. A nação diz: queremos um rei. Nós queremos ser igual aos outros. Deus aceitou a renúncia desta nação, renunciar à oportunidade da teocracia. E Deus orienta o Samuel para eleger ou para escolher, para ungir um rei. Deus diz o endereço, diz como ele vai fazer um sacrifício, vai chamar aquele pai de família e chamar os seus filhos. Todo mundo que já leu 1 Samuel sabe disto. E Samuel vai para Belém. E quando ele chega lá, convida o Jessé. E convida sua família, seus filhos. Porque só ele está sabendo. Ele não disse a ninguém: olha, Deus vai escolher um rei aqui. Não. Ele tinha até medo de falar no assunto, com medo do Saul matar ele, porque o Saul matava brincando. Aí, ele chama o Jessé, como Deus orientou a ele, e chama os filhos. E ele enche os olhos com o primogênito do Jessé. E o Senhor diz: opa, não é esse não. Aí tem o segundo na linha. O Jessé não era rei, mas na tradição patriarcal, o filho mais velho é quem assume os negócios do pai. O filho mais velho sendo impedido ou morrendo é o segundo filho. O segundo filho impedido ou morrendo é o terceiro filho. É assim, o Davi era o 7º filho, ou o 8º, porque a gente não faz essa conta muito bem feita. Então o Davi jamais seria, se fosse filho de um rei, jamais reinaria, porque teria 6 ou 7 na frente dele. Numa linha sucessória, isso é impossível. É impossível, a não ser por usurpação. Os reis, em alguns países, em alguns reinados, por aí aconteceu isso. O sujeito matou todos os irmãos e reinou. Mas seria um rei segundo o coração do diabo, fazendo uma carnificina. Agora, o Davi não tinha um pensamento, não tinha uma intenção, não tinha um sentimento, não tinha uma ambição. E Deus o escolheu.
Samuel olhou para o primeiro filho, não era. Olhou para o segundo filho de Jessé, não era. Olhou para o terceiro filho de Jessé, não era. Olhou para o quarto filho de Jessé, não era. Olhou para o quinto filho de Jessé, não era. Olhou para o sexto filho de Jessé e Deus disse, não é. Não escolhi nenhum destes. Aí ele diz, olha, acabaram-se os varões? E Jessé diz, não, tem um pastorando ovelhas, está lá, está distante. Manda chamar porque a gente não vai sentar para comer. Falou em comida, todo mundo se interessa. Não, manda chamar porque ninguém vai comer nada enquanto ele não estiver presente. Aí todo mundo, vai ligeiro, traz ele aqui. Trouxeram Davi e Deus disse, é esse aí. Aí o Samuel ungiu Davi, porque o Davi era um homem segundo o coração de Deus. Na verdade, era um adolescente segundo o coração de Deus, para reinar no tempo que Deus determinasse. E é por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. E ele era um homem escolhido por Deus. E foi de tal forma honrado que Deus lhe prometeu uma dinastia eterna. Cerca de 1000 anos, nasceu lá em Belém, na manjedoura, nasceu o menino Jesus. E cerca de 30 anos depois da manjedoura, Jesus está em Jericó, num contato com este cego. E o cego, quando ouviu falar que era Jesus Nazareno, o cego, sim, tinha no seu coração, na sua memória, na sua mente, que aquele menino que nasceu 30 anos antes e que estava ali com aquela multidão, era o filho de Davi, tinha direito ao trono, era o filho de Davi, era o Messias de Israel, era o filho de Deus. Por que tudo isso aconteceu? Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não foi apontado pelo pai, não foi escolhido pelo Samuel, não matou ninguém para chegar no lugar, não disputou com ninguém como se fosse um déspota. Era um homem que Deus apontou lá de cima, aquele lá que está cuidando de ovelhas, é o que vai reger o meu rebanho. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Jesus, o filho de Davi, cheio de misericórdia, para cuidar de você, para cuidar de mim, para cuidar de nós. O Senhor da igreja, o meu Senhor, o teu Senhor. Seja uma bênção, ande com Jesus, glorifique a Deus. E se tiver por alguma situação, por alguma razão, tiver em aperto, dá o grito do cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É impossível ele não socorrer. Já aconteceu comigo muitas vezes. Alamaçonei cantarassi. Já aconteceu comigo muitas vezes. Muitas vezes. Clame, glorifique, exalte e exulte. O Senhor é o nosso Deus. O filho de Davi é cheio de compaixão. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim. Louvado seja o bendito nome de Jesus. E nós vamos orar hoje, meus amados irmãos, pelo irmão Amarildo, a irmã Lena, o pai e a mãe da irmã Lena. O casal está enfermo. Ela tratando um CA, ele com outro problema, parece ser até mais grave. Nós vamos orar por eles. E orar pelas filhas do nosso irmão, da nossa irmã. 2 filhas em formação, e eles são nossos amigos, nossos irmãos. Nós conhecemos eles através do irmão Carlos Pereira e louvamos o nosso Deus pelo nosso trabalho com os nossos irmãos e pela misericórdia do Senhor Jesus para com todos nós. Bendito Jesus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida. Obrigado pela salvação, obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Opera, meu Senhor, em nossos corações e em nossas vidas. Deus fiel, Senhor dos exércitos celestiais, manifesta o teu poder na vida da igreja, guarda os meus irmãos,
crianças, jovens e adultos. Manifesta a tua graça, Senhor, na vida dos teus santos. Abençoa, meu Senhor, os teus ministros. Abençoa o teu rebanho, cada cordeiro do teu rebanho, Pai. Amado Senhor, agora suplicamos ao Senhor pela família do irmão Amarildo. Toma ele em tuas santas mãos, a irmã Lena, a mãezinha dela, o paizinho dela, Senhor, e as duas filhas do casal. Toma elas em tuas santas mãos. Meu Senhor, tu és todo poderoso. Tenha compaixão dos meus irmãos e dos seus lares, de seus familiares. Senhor da glória, ajuda-nos e guarda-nos. Nós te pedimos tudo e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.